A gente vai mudar de assunto, mas você sabe que a gente tem um assunto muito importante para hoje no nosso quadro Saúde. É a febre chikungunya, uma doença causada pelo mosquito Aedes aegypti. Entre os principais sintomas estão a febre acima de 39 graus e dores intensas nas articulações dos pés, mãos, tornozelos e pulsos. Várias pessoas que tiveram a doença convivem diariamente com sequelas e elas podem se estender, infelizmente, por anos. Vamos entender melhor os efeitos da doença no nosso corpo a partir de agora. Os 4 tiveram chikungunya, doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O caso da Iraci é o mais recente, tem menos de 8 meses. Muita dor, que eu não conseguia me levantar de jeito nenhum. Quando minha filha chegou do trabalho, eu disse: Ana Célia, eu não consigo me levantar, tá doendo tudo. Aí ela disse: mamãe, a senhora tá com febre. Aí nós fomos para o hospital, lá tomei injeção, mas aí meus pés já começaram a inchar. Os pés ficou dessa grossura e dor, era muita dor no corpo todinho, que eu não conseguia me levantar de jeito nenhum sozinha. Os relatos são parecidos. Dor, principalmente nas articulações. Para mim ir para o banheiro só ia se ele me levasse, que eu não conseguia andar com dor. É como se os sintomas avassaladores dessa doença causassem uma incapacidade fora do normal. Essa mão hoje aqui ainda, já fez um ano agora, eu ainda assim tudo dormente ainda. Fiz 32 fisioterapias, ainda assim tá ainda. Eu levantava meia-noite com a mão aqui vermelhinha, aí tinha que passar a pomada, ou então tomar um antité para melhorar. Mas graças a Deus está melhor, mas mesmo assim ainda assim dormente ainda. Mas só pegar chikungunya parece não ter sido bastante para esse grupo de idosos. Eles também compartilharam a dolorosa experiência de ter os efeitos da doença prolongados. A dor crônica afeta especialmente pés e mãos. Pulsos e tornozelos podem ficar inchados e dificultar a locomoção do paciente. Cristina sofreu por 4 anos com as sequelas da doença, que ainda não foram totalmente embora. Perdi a visão, a cabeça ficou chafurdada, que eu não conhecia ninguém. E foi muita fisioterapia. Ainda fui aprender a andar, né? Caminhar, não falava direito. Estava muito inchada e toda doída. A prevenção é evitar que o mosquito transmissor da doença se multiplique, eliminando criadouros e locais onde as larvas consigam se desenvolver. Um mosquitinho, né, que derruba muita gente. E isso já vem, né, de muitos anos e a gente não consegue, a saúde não consegue controlar. Ainda hoje eu sinto sequelas, né, dores nas articulações, principalmente nos punhos das mãos aqui, né, e nos tornozelos. Para levantar pela manhã, meu Deus do céu, é uma coisa assim que a gente precisa ter jeito para levantar, para se segurar, entendeu? Porque são dores assim que você tem que ir para a medicação. Os passos lentos e os movimentos restritos indicam que Oneide é mais uma paciente que tenta conviver com a doença. Afastada do trabalho e das atividades de casa, ela convive com a chikungunya há pouco mais de um mês. Daqui para frente eu vou precisar fazer uma consulta com o reumatologista para poder tratar essa parte inflamatória que a chikungunya está deixando, que é esse travamento de articulação, que estão todas inchadas, joelho, tornozelo, os pés, os braços, as mãos, né? Então, como eu estou com dificuldade para andar, o último médico que eu fui, né, com essas queixas, ele me pediu que eu procurasse um reumatologista, porque a chikungunya deixa sequelas, então eu vou ter que entrar com um tratamento reumatológico para tentar diminuir essas sequelas. E olha, até o dia 6 de maio, mais de 1.200 casos de chikungunya foram confirmados aqui no Piauí pela Secretaria Estadual de Saúde. Isso, gente, os dados oficiais. Muitos pacientes têm apresentado dores crônicas nas articulações como sequela da doença. E conforme estudos, as dores realmente podem durar meses ou até anos. Alguns relatam ainda lesões neurológicas como encefalite
e meningite. Vamos falar mais sobre esse assunto? Nós convidamos a médica reumatologista Bruna Santos para vir aqui conversar com a gente no estúdio do Bom Dia Piauí. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso telejornal. Bom dia. Bom dia, obrigada, Felipe. Eu queria que a senhora explicasse para a gente sobre essas sequelas aí que eu acabei de falar, doutora. Eu queria que a senhora explicasse essas lesões e ainda encefalite e meningite. O que é que isso tudo significa? Pronto, então, a primeira coisa importante de falar sobre o chikungunya é dividir que ela tem 3 fases de doença. Certo. Então, cada fase tem seus sintomas mais típicos, né? Que inclusive ajuda o médico a decidir qual o melhor tratamento para aquela fase, porque muda ao longo da evolução da doença. Então, a primeira fase é a fase aguda, que são os sintomas de febre, de rache, que é aquelas pintinhas vermelhas com muita coceira que às vezes dá, e lesões descamativas nos pés, nas mãos. E as dores também já podem começar nessa fase, né? Ainda um pouco mais leves, digamos assim, mas alguns pacientes já na fase aguda já têm dores extremamente intensas. E essa fase dura até 15 dias. Nessa fase, a gente não recomenda o uso nem de anti-inflamatórios, nem de corticoides. É realmente a fase dos sintomáticos, como dipirona, paracetamol. É realmente apenas medicamentos de controle dos sintomas. A partir de 15 dias, entre a fase subaguda da doença, que aí geralmente é a fase que as dores articulares se intensificam, junto com o edema, que é o inchaço da articulação, calor, às vezes fica até avermelhado, de tão inflamado que está a articulação. Aí nessa fase a gente já tem tratamentos específicos. Então, ou seja, a partir de 15 dias, se permaneceu com os sintomas de chikungunya, já é para procurar o reumatologista, porque nós já temos tratamentos específicos. E a terceira fase, que é a fase crônica, que é a chamada já as sequelas, é a partir de 90 dias da doença que o tratamento também já muda. Então, dependendo da fase da doença, nós temos diferentes abordagens para ela. Com relação à meningite e cefalite, na verdade, qualquer infecção viral pode levar a isso, né? Não é exclusivamente algo da chikungunya. Dengue também pode levar a isso, zika e qualquer outra infecção. E aí, no caso, seriam quadros mais graves, seria mais já na fase aguda da doença, que evolui com essa gravidade assim de maior intensidade. Foi interessante a senhora falar sobre as fases e eu fiquei tentando entender o que fazer nessa segunda fase. Que tipo de tratamento? Se você, por exemplo, já investir nesse tratamento, conversar com um médico reumatologista, você pode evitar que as sequelas perdurem por mais tempo, por exemplo? Nós não temos a certeza de que tratando adequadamente isso vai 100% lhe evitar de ter a fase crônica, mas que certamente contribui com não ter essa fase ou de não ter lesões articulares permanentes, com certeza. Então, a partir de 15 dias, a gente já faz tratamento com medicações específicas, anti-inflamatórias e corticoides, que essa escolha é de paciente para paciente. Cada paciente a gente escolhe a dose, dependendo da intensidade, qual medicação vai utilizar e também levando em conta as comorbidades do paciente, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele é renal crônico, tudo isso é levado em consideração. O que leva a um tratamento extremamente individualizado. E a maioria dos pacientes vai ficar bem após o tratamento nessa fase. Fazendo o tratamento correto, a gente espera que tenha uma pouca porcentagem evoluindo com a fase crônica. Agora, eu já li, doutora, que essa fase crônica ela pode durar até 6 anos, é isso mesmo? Isso. E 6 anos porque é o que a gente tem de literatura até então, porque a chikungunya chegou no Brasil por meados de 2014. Então, eu tenho alguns pacientes que começaram a acompanhar comigo que tiveram a primeira infecção em 2014 e ainda hoje estão fazendo tratamento. Mas eu acho que à medida que a gente continuar estudando a doença, talvez a gente tenha dados até de sintomas mais prolongados. Porém, é muito importante frisar que o tratamento ele tende a ser eficaz como especialista. Então, não é aceitável que um paciente fique com dores e inflamações sem estar devidamente tratado, porque aquela inflamação pode levar a lesão estrutural, ou seja, a lesões realmente definitivas nas articulações, nas cartilagens, nos ossos. E isso não é aceitável considerando o arsenal terapêutico que a gente tem disponível para tratar a doença. Quando a senhora fala de medicamentos, fisioterapia também ajuda, doutora? Está indicado em todas as fases, tanto a fase aguda, como a subaguda, como a fase crônica para auxiliar no tratamento, com certeza. Sabe qual é uma dúvida que eu tenho, doutora? A gente está sempre falando, quando se refere à febre chikungunya, zika e dengue, que
o mosquito Aedes aegypti é que faz essa transmissão, não é isso? E aí eu fico me perguntando, alguém já chegou assim para a senhora para dizer assim, doutora, eu não cuidava dessa água reservada na minha casa, terminei descuidando e eu sei que foi na minha casa, porque é um trabalho que todos nós devemos ter. Qual é a experiência que a senhora tem com pacientes em relação a isso? Isso é engraçado porque sempre dizem que é o vizinho. Isso! Nunca dizem que é na casa, não. Pois é, esse sempre mosquito... fala que é o vizinho. Porque a gente sabe que o mosquito pode passar Sim, por cima sim. do muro, mas a gente precisa ter essa Sim, consciência, com né, certeza. doutora? E medidas individuais de proteção, além do que a gente já bate na tecla há tanto tempo com relação à dengue, como essa questão da água parada, também é importante as medidas individuais, porque aí se for realmente o vizinho, como todos afirmam, né, não tem muito o que você fazer na sua casa, mas aí você pode colocar telas de proteção de mosquito nas janelas e usar o repelente também. Repelente é realmente bom para isso? Com certeza, com certeza. Para as 3 doenças que você falou. Né? Perfeito. Dengue, zika e chikungunya. Doutora, quero muito lhe agradecer pela participação aqui no Bom Dia Piauí. Muitos telespectadores mandam mensagens para a gente e a gente termina conhecendo, né, perto da nossa casa, na família, gente que teve e que reclama muito dessas dores. Por isso, a gente uma hora ou outra fala sobre chikungunya. Quero agradecer a participação da doutora Bruna Santos, que é médica reumatologista aqui no nosso Bom Dia Piauí. Obrigado. Obrigada pelo convite, Felipe. É bom estar trazendo essas informações para que as pessoas saibam que tem como ficar bom da doença, que tem como você ficar sem sintomas, se não curado aparentemente, mas pelo menos com controle de sintomas, para que você volte às suas atividades normais. Porque não é aceitável que uma pessoa de 29 anos como eu, que tive a doença, né, uma doença inclusive com tempo prolongado, e outros pacientes em plena fase de trabalho, estejam limitados por conta da doença que tem tratamento. Perfeito. Obrigado, doutora. Um abraço, viu? Obrigada.